Olá, amigas e amigos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Esporte Versus Total. Eu sou Alex Rodrigues e estou muito feliz em ter vocês aqui novamente. Ao meu lado, Cadu Costa, Caduzão da massa, Caduzão do povo. Fala aí, Cadu. Nesse Beleza. frio cortante aqui no Rio de Janeiro, você imagina, depois baixou dos 20, olha lá como é que o Cadu... Eu tô assim, o Cadu, sem casaco, porque eu já bati uns 20 polichinelos. Calma, espero molhar o bico. 20 polichinelos pra não ter que colocar casaco, porque, porra, eu odeio botar casaco, cara. Eu odeio botar casaco. E eu ando fashion no Rio de Janeiro, porque como eu não gosto de botar casaco, que eu acho que fica pinicando, como dizem e tal, aí eu boto lenço, cara. Eu boto um lenço. Ou echarpe, sei lá o que fala. Eu uso da minha esposa mesmo. E aí eu coloco por quê? Porque protege. Eu acho. Echarpe. Cara, olha só, né? Vai primeiro aí a dica aí para vocês antes da gente pedir like, essas coisas. Cara, para mim é a invenção do século. Por quê? Porque você coloca no pescoço, frio no pescoço, você colocou ali, tá bem, né? E, pô, friozinho nas costas, tu vai e tira, coloca nas costas. Ih, tá chovendo, tá chovendo. Ih, tenho que sentar num gramadinho, num negócio, opa, já colocou ali. É sensacional, cara. Eu não saio de casa sem uma echarpe. E agora voltando para esporte, galera, antes de começar o vídeo, aquele velho pedido, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam, porque isso ajuda muita gente a levar a palavra do Esporte Verso até vocês. E aí também eu sou um cara que eu acho que as pessoas não são obrigadas a nada. Curta se você realmente curtiu o vídeo. Se não curtiu, não precisa curtir, não. Precisa dar o. Né? Se você curtiu mesmo. Mas espero que vocês curtam. Espero que vocês curtam. Cadu, 21ª rodada do Brasileiro, o Botafogo mais líder do que nunca, mas a gente teve também no sábado, a gente vai falar aqui um pouquinho rápido dos times do Rio, mas, Cadu, 0x0 Flamengo e Inter, novamente a torcida do Flamengo cobrando ao time, aquela velha coisa, não deu muita liga, né, ainda, o São Paulo é sem a liga que eu falo, você tem um time muito bom, mas não deu aquela enfim, não deu pressão, podemos dizer assim, né? Às vezes acaba o gás. O Flusão foi até o frio, lá no frio Curitiba, da Arena da isso, de Baixada. Curitiba, da Arena da Baixada. Teve um empate em 2x2 com o Atlético Paranaense, que para termos de tabela não ajuda muito, está muito distante ainda do Botafogo, quase 15 pontos aí, que separa o Botafogo do, 15 não, garotinho. 16 pontos separa o Botafogo do Fluminense. Mas está ali na briga para uma pré-Libertadores e Libertadores. Então, assim, eu queria falar um caso, a gente vai falando agora do Palmeiras e Vasco, porque teve um lance polêmico, um golaço do Paulinho, né, do Vasco, que teria empatado o jogo. Mudou muito, porque o Vasco até então era melhor que o Palmeiras naquele gol. Depois ele sentiu a anulação do gol. Né? Foi. O Vasco sentiu a anulação do gol. Eu queria falar um pouco sobre isso, né, do VAR, que parece que foi unânime. Assim, eu não sou expert, né, em VAR, em arbitragem, longe disso. Eu sou corneteiro profissional, mas, cara, foi meio que unânime. Eu vou assim, o que a galera falou na mídia, né? Então, o pessoal que comenta, o que eu vi foi unânime nos canais falando que realmente o gol, né, teria que ter sido validado. Mas aí eu quero fazer um paralelo com você sobre esse lance que, né, que a diretoria, a diretoria técnica do Palmeiras reclama. Né, você já teve lá o assistente do Abel Ferreira, né, toma suspensão, e justamente porque reclama de arbitragem. Mas aí ficou todo mundo quietinho, né? Opa, né? Ninguém falou sobre isso. Cadu, primeiro aí, né, o que você acha? O Vasco está numa situação aí muito difícil ainda, apesar de ter jogado, né, tá jogando bem, vem de vitórias, mas pegou essa derrota, o empate seria imprescindível. Essa arbitragem, né, no fim, com o VAR no Brasil, ela ainda tá meio estranha, ela ainda não emplaca. Falta muito para ela. E se os clubes, né, eu vou falar abertamente, assim, se os clubes se aproveitam disso, dessa
não falar, nem vou falar fragilidade, ruindade mesmo da arbitragem, se você achar que é ruim, primeiro, na sua opinião, se os clubes se aproveitam disso para estar sempre. Atrapalha mais, né? No caso, atrapalha mais ainda, porque você está sempre cornetando, às vezes, um lance, né, que não é para cornetar. Então, gostaria que você fizesse esse paralelo aí, né, entre esse momento, né, aí do gol anulado do Vasco. Põe o seu coração de lado e, e acabou que a diretoria do Palmeiras nem tem que falar, mas é uma diretoria, né? Assim como algumas outros personagens que a gente tem no Campeonato Brasileiro, que estão sempre conectando a arbitragem quando é a favor delas, e quando não é, passa batido. Farinha pouca, meu pirão primeiro, a velha história de sempre. É isso aí. Entendeu? Tipo assim, bom, Alex, eu não acho que os clubes aproveitam do mau treinamento que esses árbitros têm, do péssimo conhecimento das regras do jogo que esses árbitros têm. Eu acho que eles se aproveitam, não acho que eles se aproveitam disso para se beneficiar e tudo mais. Eu acho que eles se aproveitam disso para criar polêmicas entre os próprios clubes e para pressionar os árbitros dentro do jogo. Entendeu? Porque o que se vê muito, e se você for comparar com a Europa, por exemplo, o VAR na Europa, ele não leva 2 minutos, cara. O cara, na hora que está comemorando o gol, já tem o cara analisando e o cara avisando para o juiz, ó, gol valeu, gol não valeu, dá uma olhada, e é rápido. O juiz já vai lá ver, já faz o... vai lá e já vai ver. Aqui não. Aqui já é uma bagunça o tempo inteiro. Vale lembrar que é o terceiro jogo que o Vasco tem problema com a arbitragem. E eu não estou falando aqui de coração, não. Eu estou falando de fato. O Vasco é o time mais prejudicado nos últimos tempos, nesse campeonato brasileiro específico. Ele tem vários erros de arbitragem. Contra o Red Bull Bragantino, o Daronco, Anderson Daronco, o fortão lá, achou que era justo dar 8 minutos em cada tempo de acréscimo. O Vasco estava ganhando o jogo e tomou um empate no final do primeiro tempo, nesses acréscimos longínquos que ele estava dando. Depois teve o pênalti do Gabriel Peck, que não foi dado. O Vasco ganhou o jogo, então a gente não pode reclamar só quando o Vasco ganha, reclama também quando o Vasco ganha. Perdão, não pode reclamar quando o Vasco perde, mas também quando o Vasco ganha. Uhum. Enfim, e agora teve esse gol mal anulado, que foi um absurdo, porque para quem não conhece, todo mundo já sabe, quem está vendo esse vídeo agora já viu isso em outros programas, em outros canais, em outros lugares. A partir do momento que a bola vai no berrete, a linha é traçada de um jeito meio... Mas tá, vamos lá, vamos dizer que o cara está impedido. Eu nem achei que estava. Eu acho que aquela linha foi traçada de um jeito meio... Sabe? Ali eu não acho que Deus estivesse escrevendo certo ali, não. Sabe? E aí o que acontece? Mas, digamos, vamos supor que que o Verratti estivesse impedido ali. Na hora que ele lança a bola para o meio, que o Richard Rios chuta a bola, dá uma pichotada, aquilo ali é outro lance. Porque ele poderia sair jogando, ele poderia segurar, matar a bola no peito, sair jogando. Ele resolveu dar uma pichotada para o alto. E aí aquela bola sobra para o Paulinho, que mete um gol a la Zidane, né, meu irmão? E aí, cara, é que entra a polêmica, né? Por causa de que o árbitro de campo deu o gol, o VAR chamou, e aí o Wilton Pereira Sampaio mudou de ideia e invalidou o gol. Vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada. O Vasco vai dar aquelas famosas notinhas. Já deu. Entendeu? E não vai mudar nada, entendeu? Não há uma chance, não há nenhuma probabilidade. Por exemplo, em 2021, por exemplo, o Vasco caiu praticamente por causa de um impedimento, num gol do Internacional, que o VAR não estava funcionando. O Vasco foi rebaixado por um erro do VAR em 2021. E porque a linha não estava funcionando. E aí não conseguiu anular o jogo, mesmo com um erro comprovado. Entendeu? Mesmo com erro comprovado. Então, quer dizer, na regra da CBF, então, tipo assim, eu até vou ler aqui as regras para vocês rapidamente.
o regulamento da CBF, a qual todos os clubes se submetem, né? Porque não vai dizer assim, não sei não, todo mundo assina lá bonitinho isso aí, e depois vai lá, seu Abel Ferreira, Sampaoli, Fernando Diniz, todo mundo querer ficar falando mal de arbitragem e tal, mas todo mundo assina isso aí, que é o seguinte: diz que não será passível de anulação as partidas nas quais ocorrer, ou seja, não serão anuladas, esses jogos vão valer o resultado do campo. Mau funcionamento da tecnologia do VAR, decisão errada envolvendo o VAR, que foi o que aconteceu, decisão do árbitro em não rever uma jogada e revisão de uma jogada não passível de revisão, tal como escanteio lateral. Quer dizer, não vai dar nada, que nas próprias regras da CBF diz que o mau funcionamento do VAR, uma decisão errada envolvendo o VAR, uma decisão do árbitro e não querer rever a jogada no VAR, ou uma revisão de uma jogada que não se usa o VAR como escanteio lateral, não vai anular uma partida. Então não vai acontecer nada. Entendeu? O Vasco vai perder, como perdeu, entendeu? Perdeu, e nada vai mudar. Então o Vasco não tem como reverter esse resultado. Mas tem não sei o quê, um caso de anulação, como é que é, em caso de dolo. Vamos lá. Aí tem o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala especificamente sobre um ponto. Primeiro, a partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado. É aí que o Vasco está tentando entrar, entendeu? Ele está tentando entrar não nas regras do jogo da CBF, ele está tentando entrar pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, onde diz que se o resultado, se o erro tiver acontecido e tiver alterado o resultado, o Vasco pode, o time, o clube, seja lá quem for, pode exigir que aquela partida, prova, isso vale para qualquer esporte, tá? Mas vai ser uma coisa muito difícil que vai de acontecer também, né? Não. Se acontecer, é um caso inédito. Vira tipo uma jurisprudência, né? Exatamente. Seria inédito se isso acontecer. Agora, mas sim, o Vasco vai tentar lutar por um parâmetro do Código de Justiça Desportiva. Vai acontecer? Vai conseguir? Acho improvável. Mas eu acho que é justo ele tentar. Isso ele tem que tentar, porque no Código está muito claro. Diz, se a CBF, na regra da CBF lá, para uso do VAR, que não é regra dela, a CBF não inventou o futebol. Vamos deixar isso claro aqui. A CBF não inventou o futebol. Então tem que existir uma regra justa ali, tá ligado? Então, tipo assim, a FIFA tem que ver aquele código das regras do futebol, que tem um órgão, que eu esqueci o nome agora, enfim, tem um órgão que acho que é o IFFS, uma coisa assim, tem que todo mundo vir a público e falar, as regras são essa, porque a CBF, ela dizer, não vou mudar o resultado da partida se o VAR não funcionar, se o juiz não quiser ir ver, se o VAR errar, tá me entendendo? Tipo, eu não vou mudar. Pô, mas tem alguém ali que foi prejudicado por isso, entendeu? O Vasco precisa de qualquer ponto que ele puder somar para poder sair da situação delicada que ele está. Será que se tivesse lá na frente, também não adianta nada em 2005, não deram pênalti para o Internacional, em 2020 não deram pênalti de novo para o Internacional, aliás, foi prejudicado 2 vezes lutando pelo título, em 2005 e em 2020. Então, quer dizer, tipo assim, mas a pergunta, mas aí a questão também que eu levanto é o seguinte: no Brasil, no caso, a gente tem um histórico de arbitragem ruim, né? Assim, desde que eu me lembro de futebol, e olha que eu gosto muito de futebol, a gente sempre lembra de casos, é quase como crise, né? O Brasil parece que sempre viveu em crise econômica e o futebol brasileiro parece que sempre viveu com arbitragem ruim. Não. Mas, mas, por exemplo, agora com o VAR, na Europa, a gente também às vezes vê alguns erros. Mas sim, claro. lá funciona melhor. Lá funciona melhor. Isso. E se reclama menos, ou lá já não se reclama, porque assim, a gente já teve casos
até mesmo do, por exemplo, Liverpool na final da Champions, quando não tinha ainda VAR, né, Liverpool e Real Madrid, a gente já teve casos ali de que, cara, pô, viu que prejudicou o clube e vida que seguiu, né? Assim, realmente aconteceu, o cara errou e foi embora, né? E no Brasil não se tem muito isso, né? A gente, ó, cara, foi, né? Olha só, ele errou, teve um erro e esse erro não é inadmissível. E entendeu o que eu tô te falando? Sempre Entendi. existe uma reclamação. Essa reclamação recorrente é porque a gente já tá no nosso DNA sempre reclamar de arbitragem, como torcedor, como dirigente, como Sim, jogador, sim, 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 ou sim. a gente já ou reclama porque é ruim mesmo, a gente está certo, ou pode ser os dois Mas também, olha só, tipo, cara, é é exatamente isso que eu fresquinho ia porque falar. São vende os mais dois. ou vende mais porque é fresquinho, né? É verdade. Mas, Alex, são os dois. São os dois. A gente reclama muito porque, historicamente, nós tivemos péssimos hábitos. Entendeu? Nós tivemos péssimos hábitos. Sabe qual é? Eu não estou aqui, não vou ser clubista aqui, não, vou falar um fato. O Flamengo foi campeão em 81 num erro de arbitragem que é. Você não pode falar do nome de José Roberto Wright lá em Minas Gerais, irmão. Você vai para Belo Horizonte, vai falar José Roberto Wright, não vai em Belo Horizonte. Se ele for em Belo Horizonte, ele vai morrer. Sabe qual é? Tipo assim, porque o Flamengo foi beneficiado com o José Roberto Wright expulsando 5 ou 6 jogadores do Atlético Mineiro, irmão. Tá ligado? Então, tipo assim, a gente já. E fora, eu tô falando esse aí, mas temos uns trocentos exemplos aí. Eu tenho um amigo nosso, Wilson. Eu sei que você é um botafoguense mais de boa, mas eu tenho um amigo nosso chamado Wilson aí, que eu vou falar para ele que o Túlio é peladeiro e que ele fez o gol impedido em 95, que ele só falta me Fez. bater, irmão. Mas fez impedido. O Túlio estava impedido em E 95. daí ele vem falar, porque o Camanducaia, acho que era da Camanducaia, sei lá, que fez o gol aqui no Rio, que não sei o quê. Tá? Cadu, Comprova que estava errado também. olha só, eu vou lembrar, e até para os nossos amigos, os nossos amigos rubro-negros, também já se teve erro também. O Cadu só deu um exemplo, mas também se teve erros contra o Flamengo, entendeu? Teve também, entendeu? O Flamengo já foi prejudicado por arbitragem também ruim, né? Porque a arbitragem Sim, ruim. o que eu quero dizer é que todo mundo Agora, é o lance prejudicado. do Túlio, Todo mundo assim, é prejudicado. Todo mas mundo é prejudicado. um lance que eu acho que eu me lembro o seguinte: como eu sou antigo, né, a minha barba branca já me condena. É, eu fui da época do futebol que não que assim impedimento, o cara na mesma linha estava impedido, né? É, parece que é um muito tempo atrás, né? Mas sim, sim, galera. Existia, se eu não me engano, se eu não me engano no teto, não, acho que no teto já era nova lei. Mas você só tava em posição legal quando o atacante, enfim, o jogador adversário tivesse não tivesse, se estivesse na mesma linha era impedimento. Então ele teria que estar, né, numa posição anterior, né, em relação ao Sim, gol sim, do que o sim. adversário. Aí a FIFA mudou para dar mais dinamismo, né? E aí o que foi aí eu me lembro claramente disso, cara. Eu me lembro claramente que é o seguinte: a FIFA determinou o seguinte: o jogador vai estar na mesma linha, vai estar em posição legal. Só que, né, não existia VAR, não se pensava ainda em ter VAR, né, nem sonhava ainda. E aí era. Mas o bandeirinha, né, o posicionamento, se aí tinha, né? Se tiver dois jogadores, como é que ele vai identificar? Porque um pode dar a posição e outro não. Aí a FIFA foi categórica. Olha só, sempre vai se privilegiar o gol. Sempre vai se privilegiar o gol. Na dúvida, você não dá impedimento. Sim. E isso ficou na minha cabeça, você entendeu? Que é tudo que não aconteceu ontem no jogo do Vasco. Mas eu acho que isso é tudo que nunca aconteceu. Entendeu? É sempre na dúvida. Deu dúvida, aí o cara, ele entendeu? É muito difícil. Na dúvida, você não privilegia o gol. É. Você privilegia o não gol. Aí isso eu tô me lembrando, mas assim, a FIFA, o discurso da FIFA sempre foi isso. Eu acho que no futuro outras regras vão mudar para dar dinamismo, para se ter mais gols em partidas, entendeu? Não sei, eu acredito que já existe aí, sei lá, a galera já esteja pensando aí, por exemplo,
a gente falando assim, como no futebol sul-americano, como a bola fica parada por muito tempo. Sim, sim, Né? sim, sim. Eu A acredito que ideia já é que tenha estejam. pelo menos 1 hora de bola rolando, pelo menos, e não tem às vezes. Exatamente. Mas assim, é aquilo, por exemplo, aí no Vasco, você fica. Você entendeu? É quase no lance do Vasco, na minha cabeça, é quase. E não é porque é o Vasco também, gente, é a arbitragem em si. Sim. Você fica procurando empecilho para dar o gol, entendeu? É o É, contrário. cara, isso é Você muito doido. entendeu? Você não procura para dar. É Fica quase. procurando para saber se tem algum problema. Eu acho assim, vamos lá. Então, só para tentar ser o mais dinâmico possível sobre esse assunto. Eu acho que o VAR é uma realidade, ele veio para ficar, gente. Então, não adianta você agora dizer, não bota mais árbitro. Isso não existe, isso não Você é a vai favor do acontecer. VAR? Eu sou a favor do VAR. É claro que eu sou a favor do VAR, mas ele tem que funcionar. E o problema do VAR, gente, não adianta ter a tecnologia se quem está operando é humano, gente. Não adianta, não vai mudar. Entendeu? O ser humano é falho. Sabe qual é? Então, o que A gente aqui acontece? não tem nem um chip ainda, né? Do relógio, a Exato, bola entra, né? exato, exato. Então não adianta muita coisa. Não adianta muita coisa. Será que lá na Série D, tá ligado? Também não acontece? Só que tem menos pressão. Sabe? Um campeonato brasileiro, Série A, vai ter muita pressão. Então o que acontece? Eu não sou contra. Eu não sou contra o VAR, pelo contrário, o VAR tem que vir, o VAR chegou para ficar, eu sou a favor, tem que ter. Agora, você precisa profissionalizar os árbitros, cara. Sabe quanto é que ganha um árbitro para estar apitando um jogo? Hum. R$ 6.000. Um árbitro da FIFA de Série A. Se ele apitar um jogo por semana, ele ganha R$ 24.000 no mês. Porra, irmão. Mas o árbitro, ele tem que pagar fisioterapia, ele tem que pagar não sei o quê, ele paga tudo do bolso dele e tal. Na boa, foda-se, irmão. Que nem o culpado, 24 mil, irmão. Tá bom não de salário para você, não? E ele não vai 24, ganhar só 24 mil, né, brother? Porque ele 24. não vai fazer só um jogo. Ele vai fazer 2, às vezes, na semana. Eu Entendeu? faço por OnlyFans, eu faço por 24 mil. Eu faço por menos, eu faço por 10. Menos da metade. É. Enfim, eu digo assim, tipo assim, tem que profissionalizar. Profissionalizar esse camarada, tá ligado? Profissionalizar, botar ele para estudar, botar ele para atender as regras e tentar entender, como você exatamente falou, e muito certo, o Alex. O gol é a prioridade. A prioridade do futebol é fazer gol. O futebol, ele ainda é um esporte que quem faz mais gols vence. Só que as pessoas começam a achar que quem toma menos é que ganha. Não é assim o jogo. Entendeu? Não entenderam bem o jogo. Então, o que tem que fazer é: o VAR veio para ficar, é uma grande ferramenta, só que tem que ser operado por gente que entenda do jogo, que entenda do assunto, que saiba do riscado, entendeu? E não tenha mais intenções. Tem má intenção, brother? Não sei. Não estou aqui para ficar sendo leviano. É. Tá me entendendo? Sim, a Agora. gente, você falou tudo agora. O que a gente não pode afirmar, É, comprovar, né? Só com eu, apuração a gente pode falar. Então, pra exatamente. Eu gente não é vou erro aqui ser mesmo, né? leviano. Teve casos de serem corruptos? Sim, tivemos casos de serem corruptos. Tivemos agora Comprovados. o caso aí também da máfia das apostas aí, tudo mais e tal. Enfim, há pessoas de má índole no esporte. Claro que há. Ninguém está dizendo aqui que não há. Claro que há. Senão você não teria doping, senão você não teria um monte de coisa que você tem aí. Claro que há. Agora, eu só não vou afirmar que o Hilton Pereira Sampaio ontem estava de má intenção. Isso eu não vou afirmar. Eu só vou dizer o seguinte: não estão operando a ferramenta do jeito correto. Quando você fala da Europa, que você falou mais cedo, que na Europa o negócio já está funcionando, irmão. O cara faz o gol, já está todo mundo aqui, ó. Opa, cadê? Já foi. E quando o cara está comemorando, o cara já está sabendo se vai ser anulado, se não foi. Tá me entendendo? Aqui não, aqui você leva. Cara, quanto tempo o cara leva? E o juiz não vai, ele fica assim, ó. Aí entra a parte que tu me perguntou no início. Tu falou assim, pô, será que a gente se aproveita disso? Sim, se aproveita, porque o juiz, em vez de logo lá ver, o Daron, fortão, né? Faz nada, ele só fica assim, ó. Amigo, vai lá ver. Vai lá ver. Ele levou 5 minutos para dar um pênalti pro Vasco. Isso no jogo contra o Red Bull. Red Bull Bragantino. No jogo contra o Atlético Mineiro, o Braulio, o Braulio, esqueci o sobrenome dele, mas também não vou ficar dando muita moral, não. O Braulio,
ele não foi ver o puxão de camisa no Gabriel Peck. E agora, o Wilton Pereira Sampaio não foi ver no VAR se começou uma outra jogada ou não. Ele só foi no que o cara falou, o Verratti está impedido. Mas vai ver a jogada inteira. Entendeu? E aí acontece isso. Aí você vem me dizer uma coisa. O Botafogo não. O Botafogo... Vou tentar voltar a falar de futebol. Porque eu odeio ficar falando de arbitragem. Mas, tipo assim, o Botafogo está com quantos pontos? 16 pontos do Fluminense. Está quantos pontos do Palmeiras? 11 pontos. O Botafogo 11 tem pontos do Palmeiras. Isso. 11 pontos do Palmeiras. Cara, o Palmeiras ganhou ontem com um erro de arbitragem, irmão. E se o Botafogo tivesse empatado o jogo por erro de arbitragem, na mesma rodada? Sabe? Isso Sim. vai chegar lá na frente, cara. É porque o Botafogo disparou. O Botafogo faz um campeonato à parte, né, por enquanto. Exatamente. Porque seria um campeonato talvez mais equilibrado de todos os tempos. Exatamente. Por quê? Porque o campeonato seria equilibrado porque nós temos times que são equilibrados, né? Você vê um Atlético Paranaense muito forte, você vê um Fluminense muito forte, você vê um Red Bull Bragantino que não dá mole. O Vasco agora que está continuando, está começando a dar trabalho, ganhou do Grêmio, empatou com o Red Bull Bragantino, ganhou do Atlético Mineiro. Quer dizer, tipo assim, você tem um América Mineiro, pô, a gente viu agora que ganhou de São Paulo, o último colocado ganhou de São Paulo, o Coritiba também saiu uma reação. Todos os times no futebol brasileiro, nas 4 linhas ali, irmão, eles são muito equilibrados. Quando entra dentro do campo é outra parada. Por isso que o futebol é esse esporte apaixonante. Só que tu imagina, aí o Botafogo, se o Botafogo não tivesse disparado, podia estar com o quê? Uns 3, 4 pontos na frente? Vamos dizer assim, botar uns 5 pontos, digamos assim. Que o Botafogo tivesse com 5 pontos na frente. Cara, o Botafogo ganha um jogo que o Palmeiras poderia ter empatado ou até perdido. A gente não sabe o panorama da partida, como seria se o Vasco termina o primeiro tempo ganhando de 1-0. E aí? Você influencia no resultado do campeonato. O campeonato fica manchado. A vitória do Palmeiras ontem ficou manchada, pô. Ficou manchada por um erro de arbitragem com VAR. Se não tivesse VAR, ninguém falava nada. Mas tem VAR, irmão. Tem VAR. E que reclamações à parte, o Palmeiras também não tem nada a ver com isso, né? Exato. Não, concordo plenamente. O Palmeiras não tem nada a ver com isso e tudo mais. Agora, o senhor Abel Ferreira não pode ficar reclamando de arbitragem toda hora também, não. Exatamente. Ele tem que entender que a arbitragem é ruim para todo mundo. Ontem foi o Vasco prejudicado. Amanhã pode ser o Vasco beneficiado. O problema é que a arbitragem é ruim. Não é o problema do VAR. O problema é quem opera o VAR. O problema é quem está dentro de campo. E a CBF não vê isso. A CBF não dá um curso, a CBF não... dá curso, mas não, meu irmão, não forma. Não forma. Ela não profissionaliza essa galera. Ela pega esse maluco, tá ligado? Ela pega esse maluco e fala assim, aqui, ó, toma aqui R$6.000 para tu apitar um jogo, bota aqui o escudinho da FIFA e vai brincar. E não é assim que tem que ser. Você tem que profissionalizar, você tem que dar a formação adequada, você tem que fazer o cara se reciclar, entendeu? Aprender, ver vídeo. E outra coisa, quando fizer merda, ser afastado. Mas não vai fazer isso. Sabe o que ele vai fazer? Vai pegar esse maluco e vai jogar para a Série B. E aí? Aí o cara da Série B vai começar a reclamar também. Ele vai e joga para C. E assim você vai prejudicando todos os times em todo o Brasil. Do Epoca ao Chuí, vai ter alguém xingando um juiz. Entendi. Agora, falando em reclamação, a gente falando do líder do campeonato, Botafogo, ganhou, né, mais uma vitória em casa, dentro de casa. E, cara, acho que quase no Brasil todo, mas aqui no Sudeste choveu muita coisa. Ainda está chovendo, né? Muita coisa. A chuva castigou praticamente todo final de semana. Nós tivemos o último jogo do Vasco, né, no Maracanã. A gente viu ali que, porra, ali onde ficava o goleiro, tava pior onde eu jogo pelada. Quase que aquele chiqueiro, né, que o porco ficava lá chafurdando na lama. E no jogo contra o Botafogo a gente viu, né, choveu bastante, mas o gramado, que é de grama artificial, eu não sei te dizer se no Botafogo, acho que no Botafogo não ainda é híbrido, mas parece que é o que mais se assemelha à grama mesmo, né? A grama natural. E, cara, redondinho, né? Caiu no tapetinho, já era, como diz as inúmeras músicas. O Botafogo acho que tá tão iluminado que deve fazer gravar um álbum, né? De todas as músicas que ele fez, tanto para os jogadores, como para o estádio, como para o momento.
uma das músicas é, né, é a do tapetinho. E, cara, o gramado, pô, a bola rolou, né, tranquilamente com chuva. Né, o sistema, né, o sistema de drenagem, enfim, mas funcionou tranquilamente. E a gente não, por exemplo, um estádio, cara, centenário, não é centenário, mas, pô, cara, o Maracanã é o ícone do futebol mundial. Né? É um estádio que, apesar das modificações, cara, ele traz ali a história do futebol brasileiro e futebol mundial. Outros estádios também, claro, trazem, mas eu acho que o Maracanã ainda, para o mundo, ainda é mais icônico. E, cara, foi lamentável, né? É lamentável como está o gramado do Maracanã. Inclusive, eu não sei, cara, essa administração, porque você tem 3 clubes ali, né, que cara, podem jogar, né? O Flamengo, Fluminense e Vasco, que às vezes querem barrar também jogar no Maracanã. E dá tão certo, né, cara, do San Siro, né? O Inter e o Milan jogando ali, mas por mais que sim, eu acho que os clubes têm que ter os seus próprios estádios, mas assim, é um descaso, eu acho que é um descaso da história, né? A gente não curte muito história também, né? E, enfim, e a gente teve as declarações não muito tempo do Zico reclamando sobre grama sintética, ele acha um absurdo, ele acha que o clube que tem grama sintética ele é beneficiado. No caso, eu acho que hoje muito seria Botafogo e Atlético Paranaense, apesar do Botafogo ser um visitante muito indigesto, né, ele vai lá fora e está fazendo uma campanha muito boa também fora de casa. Mas essa história né, a gente passando aí pelo Botafogo, essa história do gramado, o Cadu, você acha que realmente aí, o que o Zico fala também tem sentido, é injusto? Mas, cara, a gente joga em estádio, pô, aí não tem como não fazer uma comparação com a Europa, né, cara? Você vai lá na Europa, os times aí de né, equivalente à Série B, às vezes até C, com estádios tão bem cuidados, bem tratados, e né, você faz a bola rolar, e aqui no Brasil a gente ainda continua também com essa saga de você ter bons estádios para você ter campeonatos. Tendo em vista aí a Copa do Brasil, como se sofre, né? Aí para você ter jogos às vezes, né? Logo aí na primeira, segunda fase, principalmente para você né, tem os jogadores aí que vão jogar e, cara, sofrem lesões. É bem complicado. Para mim, na minha opinião, ainda é bem complicado, né? Você ter, né, uma extensão, né, um país de extensão continental, mas, cara, você ter poucos estádios, né? Ainda assim, onde a bola role com tranquilidade. E a gente ainda já dizia, né? A gente agora acho que parou mais isso, mas a gente falava, né? Isso aqui é o país do futebol. Mas parece que não é o país de campo de futebol bom. Né? O que você acha? Fazendo também um paralelo da declaração do Zico e como está o Engenhão e Eu está o acho que você Maracanã. está inspirado hoje. Eu acho que você está inspirado hoje, você falou a verdade. É... Ou revoltado, né? Meio Muito boa, revoltado. Isso que você não viu é o meu último muito assunto. boa. Você vai ver o meu último assunto. Muito boa essa. Mas cara, eu acho que também é como você falou. Eu não sei por que as pessoas estão reclamando do Engenhão. Eu acho que o gramado do Engenhão, eu já tive a oportunidade de vê-lo, né, de próximo, assim. Eu não acho que ele é um gramado tão diferente do gramado normal, não. Ele, como você falou, ele é o que melhor se assemelha à grama verdadeira, né, a grama da natureza e tal. E eu acho que a bola corre bem ali, eu acho que é um futuro. Eu já acho, por exemplo, a da Arena da Baixada, que eu não fui, antes que perguntem, não fui, mas eu tenho colegas que trabalham e que já foram. Eu tenho colegas em Curitiba, né, no caso, que cobrem o Atlético Paranaense, e falam que lá não, lá é realmente um campo, já é uma grama totalmente já diferente, tal, a bola corre mais rápido e tal. Enfim, eu acho que deve ser feito alguma coisa no Maracanã. Repito, eu acho que tinha que. Aliás, isso é uma briga de agora, tá? Isso não é de
Antigamente não tinha isso. Antigamente a gente ia para Maracanã e não tinha essas causadas. Tá ligado? Maracanã tinha. Eu chegava no Maracanã, que eu também, como diz o meu querido amigo Alex aí, eu também sou antigo. Eu ia no Maracanã, brother, eu ia de geral, 2 contos, tá ligado? Aí pegava o jogo da preliminar, que jogava os juniores lá, antigamente agora é sub-20, mas na minha época era júnior, futebol júnior, tinha o júnior, o juvenil que era o sub-17, os juniores que são os 20, enfim, tinha o infantil, tinha a porra toda. Jogava todo mundo no Maracanã e não tinha essa causada, ainda tinha pelada de casados e solteiros nas terças-feiras ou nas segundas. Seleção Master, que agora é amigos de não sei o que, não era Seleção Master, irmão. Tinha tudo isso na nossa época e o Maracanã nunca teve esse problema. Virou agora, quando gourmetizaram o Maracanã, aí botaram daqui a pouco a arena, não sei o quê, blá, 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 virou arena, acabou aquele fosso, entendeu? Que torcida Jovem Flá caiu na geral, essas paradas todas e tal, vagabundo ganhava o título lá, o Maurício meteu o gol, a torcida do Botafogo invadiu o campo, sabe? Quando começaram a criar essas arenas, essas paradas todas aí, o Maracanã começou a sofrer. Tirou o povo do Maracanã, aí o Maracanã começou a sofrer e agora tá dando tudo isso daí. Antigamente não tinha nada disso. O campo continuava do mesmo jeito e tal. Eu acho que tem que ser feito alguma coisa, já que transformaram em arena, então transforma em arena direito, vai fazendo a transição do campo normal, ou vai trocando o campo para cada jogo, enfim, ou abre logo o edital disso daí, entendeu? Para ver quem é que quer investir nisso daí, entendeu? Vamos parar com essa palhaçada de ficar dando coisa temporária para Flamengo e Fluminense aí infinitamente, tá me entendendo? Vamos abre essa licitação, governo do estado, Cláudio Castro, abre essa licitação e quem quer participar, participa, brother. Faz a coisa bem correta, tá ligado? Tipo, chama algumas empresas para trabalhar, W Torre, Legends, sei lá quem é que vai vir, Allianz, não sei o quê, que seja, mas transforma, não deixa o Maracanã ficar abandonado do jeito que ele está, porque o que foi visto no domingo retrasado, na vitória do Vasco sobre o Atlético Mineiro, foi uma vergonha, e depois o Fluminense chegar até a cara de pau de dizer que o Vasco que tinha ocasionado o fechamento do Maracanã. Porra, o Vasco jogou, meu irmão, o Vasco não jogou 5 vezes nos últimos 5 anos, o Vasco não jogou 5 vezes no Maracanã como mandante. E é o Vasco que acabou Não, com isso aí tem nada, isso é conversa piada caminhar. Isso é piada como a na cara gente de fala. qualquer piada com qualquer fã de futebol. Tá entendendo? Então, tipo assim, vamos parar com essa gracinha, e vamos cuidar do Maracanã direitinho. Eu acho que talvez essa transição do gramado seria uma boa ideia, uma parte já com gramado, já começando a trocar. Eu não vou aqui também ser o famoso entendido de tudo. Não sou entendido, não sei, mas eu acho que tem gente capacitada que pode resolver esse problema. É só deixar essas pessoas trabalharem, tá ligado? Se vai trocar o gramado, como vai trocar, o que vai fazer, o que não vai fazer, não me importa. Que sejam as pessoas capacitadas o suficiente para melhorar o gramado e não acabar com o patrimônio histórico do nosso futebol. Eu até me lembro que antes mesmo, né, dessa coisa das chuvas, né, o Flamengo jogou, o Gabigol, ele teve uma torção, né, por causa do gramado, ele reclamou, teve até uma confusão com os dirigentes, mas ele já ali, já deu uma reclamação, porque assim, é sério, né, cara, você tem buraco no gramado, né, do Maracanã, e você tem ali uns jogadores que estão ali de alto rendimento, não que também não fosse, né? Mas você tem investimentos ali também que, por puro descaso, né? Tá aí, às vezes pode tirar um jogador importante para o, né? O Gabigol, um jogador importante para o Flamengo, e aí por causa de negligência, poderia tá fora da temporada, olha só, ruim para jogador, ruim para o clube, ruim para todo mundo, ruim para o espetáculo, enfim. Eu não sei, parece aí que vai ser a licitação para o estádio do Flamengo, né? Estão esperando. Licitação não, alvará. E daqui, né, um futuro breve, se espera, a torcida do Flamengo também espera que tudo dê certo, mas já né, é um time a menos para você jogar no Maracanã. E aí você vai, né, perdendo a importância. O Vasco, a gente já conversou aqui né, no último episódio, semana passada, cara, eu acho que tem que jogar em São João. Não que não tenha que jogar no
no Maracanã, mas pode ter a opção, né, também, até mesmo porque o São Januário é um estádio que rolou muita coisa histórica também. E as pessoas esquecem disso, né? Tá certo que são tempos diferentes. Mas, cara, são monumentos, entendeu? Os estádios no. O próprio Engenhão hoje ele já tem uma história já sendo feita, não, claro, não tão rica. Por causa do tempo, né? De temporalidade, não tão rica quanto, digamos, São Januário e Maracanã. Mas já tem uma história ali contada. E espero realmente que se tenha, né, cara? Se tenha aí um cuidado mínimo, né, não só em relação ao futebol em si. Uma coisa que eu sempre achei, assim, bizarra, até tentaram fazer estacionamento. Caraca, tu tem lá um prédio abandonado que era um museu indígena. Pô, seria tão legal, né, cara? Se você revitalizasse o museu. Não bota shopping, não, irmão. Bota um museu ali, porque aí pô, é um lugar que onde você pode, sabe? Você faz. Existe essa temática, podemos dizer assim, em alguns estádios, não só na Europa, mas também tem nos Estados Unidos, onde você porra, tem um espaço de cinema, teatro, lanche, ou seja, você vai e leva seu filho e né, a sua esposa leva seu marido e seu filho também. Todo mundo vai, a família. E você não tem só o futebol, você também tem outros atrativos, né? Pô, olha só, enquanto a gente espera o jogo, a gente vai no museu, pô, por exemplo, né? Faz umas promoções, umas coisas casadas. Infelizmente, para mim é descaso, né? O que é a palavra que dá, né? O que vem à cabeça. Agora, o que não tem descaso, né? Que não teve descaso, foi ainda aquela nossa que a gente também falou aqui, né, Cadu? Agora saindo do Campeonato Brasileiro, a última Copa do Mundo, né, feminina, a Espanha ganhou, né? Primeira vez que foi campeã, mas ainda está reverberando aí o beijaço, né, que Luís Rubiales deu na jogadora da Espanha. Isso, a Jenny Hermoso, né? Jenny Hermoso. E, cara, ele falou que não ia. Ele não achou nada demais, né? Na verdade, esse camarada aí, ele não achou nada demais o que ele fez. Essa é a verdade. E ele falou que não ia sair do cargo, nem ia ser afastado. E ele acabou, né, pressionado e afastado pela FIFA. A mãe, olha só, notícia do Globo, hoje, Globo, né, do GE. Notícia do GE é o seguinte: vou falar aqui o título, depois vocês vão lá e confiram a matéria completa lá no GE. Caso Rubiales, mãe de dirigente, se tranca em igreja e faz greve de fome. Né? A mãe do cara? Já critica caça desumana e sangrenta contra filho. Né? O presidente da Federação Espanhola, que foi suspenso provisoriamente pela FIFA. Pô, Cadu, eu quero primeiro que você fale aí, mas mãe é mãe, cara, eu respeito muito mãe, mas porra, tô nem aí, cara, você vai, porra, né, cara, pelo amor de Deus. Cara, lembrando que mãe é uma coisa sagrada. Não vou falar nada. O comentário que eu posso falar sobre isso é mãe, cara. O que eu vou falar, cara? É a mãe do cara, mano. A mãe do cara, brother. O que eu vou falar? A mãe do cara. A mãe do cara. Pô, esse cara já é mais velho do que a gente, provavelmente. Sim. A mãe do cara, porra, mais velha que as nossas mães, cara, tá ligado? Então, tipo assim, brother. É outra época, entendeu? Ela não tá entendendo a luta das paradas, tá ligado? Ela não tá entendendo, entendeu? É complicado, cara. Eu tenho alguns históricos, eu tenho algumas situações dessa também na minha família e às vezes você vai falar e, cara, e a pessoa não entende, porque é de outro tempo, cara, é de outra época, ela não consegue entender aquilo como um abuso, mesmo sendo abuso, sabe qual é? Tipo assim, enfim, é lamentável a postura desse maluco, da mãe dele, cara, eu nem falo nada, mas é lamentável a postura desse cara. Como é que é o nome dele mesmo que eu esqueci? Rubiales, o nome dele todo é Luís Rubiales.
Luiz Gostou da minha Rubiales. pronúncia? Eu fiz um igual o Galvão Bueno para falar Rubiales. É, Mas não sei se é Rubiales a pronúncia, mas é Luiz muito bom, muito bom. Rubiales. Mas, enfim, como é que é? Rubiales. Rubiales. É. O Rubiales Ele mandou um é beijão um na mulher e tremendo, achou que ia passar impune. é lamentável, é um ser lamentável, ele achar entendeu? Que a Jenny Hermoso, depois ela veio, ele veio dizer que foi consentido, aí a mulher teve que vir desmentir ele, quer dizer, olha só que vergonha. O É. cara ainda diz sabe o que tá lembrando? Lembra aqueles. Sempre tivemos um pela-saco desse na escola. Que, tipo assim, chegava e falava assim que pegou fulana de tal, que não sei o que, fulana de tal vinha, a fulana de tal vinha e falava, tu pegou quem? Quando que foi que isso é mentira, que esculachava o cara, e todo mundo ficava. É ele, brother. Foi lá ficar falando que pegou, que não sei o que foi consentido, e a menina chegou e falou: no consentido, não, senhor. Mas como é que é consentido na hora? Eu falo assim, posso te dar um beijo na boca? Como é? Porra! Não tem nem tempo. Pode. Entendeu? Tipo assim, foi um episódio horroroso, triste, assim, porque, tipo assim, caraca, brother, não adianta mais a gente falar. Aí vão chamar a gente disso, daquilo, tudo, de feminista, de não sei o que. Cara, não, cara, só que a gente é homem, a gente aprende, entendeu? Independente das nossas posições políticas, a gente aprende, brother, que, tipo assim, a gente tem que respeitar a outras pessoas, tá ligado? A gente tem que respeitar as mulheres, tem que respeitar a comunidade LGBTQIA+, a gente tem que respeitar a comunidade preta, tá ligado? Até porque são os dois pretos aqui falando, mas a questão nem é essa. Estou falando só que a gente tem que respeitar, porque a gente vai respeitar a gente branca a partir do momento que elas nos respeitarem também, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem que respeitar as mulheres, porque a gente vai para exigir respeito, a gente vai precisar respeitar elas, entendeu? Então, tipo assim, não adianta você chegar e ficar dizendo que, mas, pô, na minha época, ou então, mas, pô, eles já se conheciam, mas isso não, pô, isso está fazendo uma tempestade em copo d'água, mas estão cancelando. Até se fosse ex. Eu achei tão absurdo que quando eu vi a matéria, eu não li, quando eu li o título da matéria tal, né, lá no começo, e eu falei assim, caraca, que, pô, o rapaz, né, o presidente da federação, ele é namorado, o marido da Jenny Hermoso. Foi o que eu achei. Foi a primeira coisa que eu pensei também. Tipo o caso do Cacilhas com a jornalista que pediu casamento, deu um beijão. Tem até um caso dele que deu um beijão, mas assim, é porque eles eram namorados. Eles eram namorados tal, e aí que eu também acho que o cara, né? Mas tudo bem, vai lá, né? Cada um tem o feeling. Mas até mesmo tem uma separação. Você tá aí trabalhando, eu tô aqui no meu. Tem uns casos maneiros, pede casamento, ao vivo, blá, blá, blá. Mas assim, por ir, sei lá, eu até acho que, não é uma crítica, mas eu acho que assim, por bom senso, né? Você tá ali fazendo o seu trabalho, eu tô aqui fazendo o meu como jogador, não vamos misturar, né? Mas enfim, eu achei que eles eram. Aí não, cara, ele foi meter um beijão. Caraca, cara, eu achei tão absurdo, porque você tá foi uma Copa muito significativa, né, cara? Foi uma Copa do Mundo muito significativa para as jogadoras, né, para as mulheres. E o cara, no final de tudo, no final da festa, claro que aconteceu algumas vezes, no final da festa, assim, sabe? Porra, que maneiro, cara, a mensagem que está sendo passada. E bababá, bebê, maluco. Não, e detalhe, você corre o risco de manchar, você ainda corre o risco de manchar o título das espanholas. Porque a gente deveria estar falando do gol, Sim, e o do gol que deu o título, e não falou. No vídeo da semana passada, a gente falou pouco do jogo e falou mais dessa situação. A gente, quer dizer, acho que a gente até ainda tentou dividir um pouco. Mas, tipo assim, mas o fato da gente ter gasto, sei lá, 10 minutos falando desse caso, tá me entendendo? E eu acho que já é um absurdo. Quando a gente Olha só, eu vou falar. Vamos logo meter uma polêmica logo. A gente não vai falar sobre isso, a gente pode até falar depois se a gente quiser falar sobre outras coisas. Fora de jogo, a gente vai inventar ainda alguma coisa, algum programa para falar sobre isso. Mas sabe como é que o exemplo que eu dou? Eu me lembro do Oscar. Aí eu falei assim, cara, o Will Smith vai ser
vai ganhar um Oscar de melhor ator. E ele, cara, deve ter um texto filha da mãe. Vai falar sobre né, mulheres pretas jogando um esporte aí de brancos, como, né, e o pai delas. E, pô, vai ser maneiro, ele tem aquele negócio tudo. Aí ele vai lá e dá um tapa no Chris Rock. E aí eu falei, acabou. Acabou. Um preto E bateu desculpa, em outro numa festa de tudo que branco. branco adora ver, é preto brigando, irmão. Aí acabou. É um pouco, né? Eu falei, a gente já tinha, né, muito o que falar. Aí você até tocou num ponto interessante. O tapa foi antes ou depois dele ter ganho o Oscar? Foi antes. O tapa foi antes. Então ele não falou nada quando ele ganhou, né? Não, ele não falou nada do. Eu acho que eu não me lembro, não recordo ele falar nada do tapa, mas ele teve o discurso, né? Ele teve um discurso legal sobre o filme, sobre a causa racial. Mas o problema é que ninguém prestou mais atenção, né? Não se prestou mais atenção. Pois é. Por quê? Porque no outro dia, no mesmo dia, você já foi só aquilo. Então, você, pô, o filme. Enfim, mas olha só, a gente já tá. É quase como um vice-campeonato no futebol. No futebol, vice praticamente não existe. No futebol é assim. Né? É quase como um vice-campeonato. Você tá entendendo? No final. Eu vou além, já que a gente tá falando de futebol, é o Filipão. Cara, o Filipão fez um trabalho excepcional. O cara ganhou o pentacampeonato 2022. Tomou entendeu? Oi? Não, 2002. Não, então, 2012 ele foi campeão. E aí depois, em 2014, ele toma de 7. Exatamente. Você tá entendendo? Ninguém lembra. Tem gente que nem lembra que ele foi o técnico de 2002. Exato. Com um time limitado, comprando o barulho de Ronaldo e Rivaldo. Ronaldo vinha de uma lesão, comprou o barulho de Ronaldo que deu certo, comprou o Rivaldo, né, que a galera via com muita desconfiança, e barrou ele Romário. Não estava mais naquele grande momento que ele estava em 99 no Barcelona. E barrou Romário. Ele barrou Romário. Romário almoçou na época com o Ricardo Teixeira para ir pro. E ele falou assim: meu irmão, se eu for técnico da seleção, é isso. Quer, então não sou. Ganhou, pá. Foi lá, foi um. Talvez, possa estar falando besteira, mas talvez tenha sido de expressão. Um técnico brasileiro com uma carreira internacional, talvez na Europa, pelo menos, né? Teve o Zico lá no Japão, pá. Mas na Europa, não, né? O Big Phil, foi o Big Phil. Ele foi técnico do Chelsea e tal, mas ele comprou barulho com um monte de... Então... ele não foi bem, mas ele não foi bem no Chelsea. O Vanderlei Luxemburgo foi treinador do Real Madrid, mas não teve grandes projeções na seleção brasileira. Ele foi campeão da Copa América de 99 com a seleção brasileira e depois ele foi para o Real Madrid. Já tinha sido campeão de tudo aqui, foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, blá, blá, blá. E aí ele foi para o Real Madrid treinar lá. E ele era até o técnico do time que tomou aquele chocolate lá com aquele show do Ronaldinho Gaúcho. Sim. Enfim, mas ele foi mandado embora por causa de que ele não botou o time para frente. Ele prezou pelos 3 pontos. E aí o Florentino... Mas treinou Portugal, né? Treinou Portugal foi o Filipão. Não, então Filipão, tu falou Filipão. Filipão treinou Portugal, chegou até a 4º lugar na Copa do Mundo e foi vice-campeão europeu. O Filipão teve uma grande projeção no futebol europeu, treinando Portugal, e brigou com o Drogba, Bala, que é essa galera lá do Chelsea e tal, mas ele tinha possibilidade de crescer com aquele time do Chelsea, e realmente não é lembrado por outra coisa, né? Ele é lembrado só o hoje 7-1, técnico do 7-1. Só o 7-1, técnico do 7-1. Apesar de que eu acho que é uma injustiça muito grande, né? E a gente tá falando sério agora. A gente tava dando uma zoada no Filipão, mas é uma injustiça muito grande, porque o Filipão é campeão de Libertadores, campeão de Copa do Mundo, acabou de ser foi campeão brasileiro em 2016 com o Palmeiras. Eu acho que é o técnico mais vitorioso da nossa história. Pois é, entendeu? Assim, fato. História, mas ele está sendo lembrado pelo 7-1. Ele está num mau momento agora por causa do que. Cara, jogador de futebol envelhece, técnico também, cara. Se ele não estudar, ele envelhece, irmão. E o Vanderlei Luxemburgo e o Filipão são os 2 técnicos mais vitoriosos da história do nosso futebol. E eles estão sendo achincalhados aí, tanto pela torcida do Galo quanto pela torcida do Corinthians e tal. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que todos esses trabalhos, e aí a gente estava falando de futebol feminino, eu acho que tudo isso, ele não pode ser algo que manche a carreira
das pessoas, né? Eu acho que o 7-1 não pode manchar a carreira do Filipão. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo não pode ser manchado por causa dos maus resultados de agora. E assim como eu acho que esse episódio lamentável desse Luiz Rubiales não pode manchar nem a carreira da Diana Hermoso e nem a Copa do Mundo vitoriosa da Espanha e nem a Copa do Mundo como um todo. Eu acho que a Copa do Mundo de 2023 feminina, ela não pode ser lembrada por causa desse episódio. Eu acho que ela tem que ser lembrada pelo bom futebol que foi apresentado, pelas boas equipes que jogaram, pelas grandes jogadoras que venceram, e esse maluco tem que ir para exatamente para onde provavelmente ele irá, para o ostracismo da história do futebol. Boa, Cadu. E também o que não pode ser esquecido é que para você eu falar, dá like e compartilha e tal, mas não vou falar não. Eu tô cada vez mais propenso, Cadu, a falar assim, cara, façam o que vocês quiserem. Então, façam o que vocês quiserem, mas humildemente, né? Se vocês quiserem ajudar aí, curtir, né? Vocês curtiram aí esse bate-papo, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar a gente aqui do Esporte Verso a continuar conversando. Besteira não, né, Cadu? Não vou, eu também não vou depreciar a gente, não. Não, a gente não conversa. A gente qualidade, né? Um bate-papo de qualidade com vocês. Exato, a gente bate nosso papo semanal. Tem gente que gosta, tem gente que. A gente está começando e tem poucas visualizações, mas as poucas visualizações que tem já falam comigo, pô, vocês conversam maneiro e tal, vocês são legais e tal. É de coração, né? É de coração. É de coração. Tá bom, pode ser. Às vezes é só uma pessoa só que viu, só que gostou, mas já tá bom pra gente. A gente já tá aqui batendo papo. A missão já foi cumprida. Exatamente, estamos nessa. Cadu, beijo para você, beijo em todos vocês também que nos acompanharam, nos acompanham. Estaremos aqui na próxima semana ou talvez amanhã a gente vai decidir isso. Né? Quando terminar aqui, a gente vai decidir o que vai fazer amanhã ou na próxima semana. Mas estaremos juntos novamente. Valeu, Cadu. Abração para você. Querido, gente. Valeu, galera.